coronel, mais uma vez, compondo o corpo docente do Capacite Mulher. Ela esteve conosco ano passado e foi uma tarde bastante enriquecedora, com uma boa participação das equipes multiprofissionais que atuam especialmente nos centros especializados, das gestoras e gestores. Então, seja mais uma vez muito bem-vinda. Aline, é com você. Tá bom, Soraya, obrigada. Eu não sei se estão conseguindo me ver, eu não estou me vendo. Não estão, tá? Eu acho que eu estou com algum problema na câmera, vocês me desculpem. É a primeira vez que eu tento usar a câmera aqui nesse computador, mas vocês me ouvem bem, né? Tá ótimo. Bom, enfim, eu acho que, em primeiro lugar, né, a gente já deu aí as boas-vindas, agradecer aí a Tenente Coronel Cláudia Moraes, que está participando aqui hoje com a gente, nossa ilustre professora, agradecer à Secretaria de Estado da Polícia Militar por ter também, né, cedido aí um tempinho, né, de uma profissional tão valorosa, tão qualificada para a corporação, e que tem sido uma grande parceira aqui da gente, né, na Secretaria de Estado da Mulher. A secretária Heloísa já fez aí também, né, essa falinha de boas-vindas, né? Mas eu acho que é importante a gente falar, Coronel, que o Capacite, eu sei que você já participou, né, de outras edições aí do curso, né? Não é a sua primeira participação, pelo que a Soraya e a Patrícia me falaram. A gente está, acho que, na terceira edição, né, do curso. Eu acho que é importante a gente dizer o quanto que o curso faz diferença para os municípios. A gente tem aqui representantes de diversos municípios aqui participando do curso. É a nossa quarta aula. E os servidores, né, as técnicas especialmente, né, que atuam na nossa rede especializada de atendimento à mulher, se beneficiam muito, né, dessa capacitação, dessa atualização, né, muitas já têm muita experiência, algumas estão novas, né, na rede, então acho que é muito importante a gente retomar alguns temas e a gente tentar aprofundar outros, né, pelo um pouquinho que a gente conversou, a Tenente Coronel Cláudia vai falar um pouco do trabalho da Patrulha Maria da Penha. Ela hoje é responsável por essa política, né, dentro do estado do Rio de Janeiro. Acho que é isso, né? Não sei se Patrícia, Soraya querem complementar, querem falar mais alguma coisa, mas senão acho que eu já posso passar a palavra para a nossa professora, correto? Então tá. Coronel Cláudia, seja muito bem-vinda. Agradeço mais uma vez a sua participação. A senhora está com a palavra. Aline, só dizer que essa aula também está sendo gravada e vai subir para o YouTube do canal da Secretaria de Estado da Mulher. Perfeito, Soraya. Obrigada pela complementação. Mais alguém? A palavra é toda sua, Coronel. Obrigada, Aline. Então, eu acho que seria bom eu compartilhar aqui uma apresentação. Eu não sei se o público que a gente está falando hoje é o mesmo que participou da outra vez, eu espero que sejam outras pessoas, mas se não for, mesmo eu fazendo uma apresentação muito referenciada no que a gente falou na última edição, eu acho que é sempre bom a gente reforçar esses pontos, não é? E é sempre, temos coisas novas a trazer quando a gente fala das contribuições, né, da Patrulha Maria da Penha no fortalecimento, né, da rede de proteção da mulher no estado do Rio de Janeiro. Não é? E nós podemos falar, não é, que nós temos uma rede de proteção da mulher no estado do Rio de Janeiro e do qual a Polícia Militar hoje faz parte. Não é? Até nós termos a criação, né, do nosso programa Patrulha Maria da Penha, a Polícia Militar ela atuava muito na questão do atendimento a mulheres vítimas de violência, em sua grande parte através de atendimentos emergenciais. Não é? Durante muito tempo, os atendimentos de ocorrência de crimes contra a mulher figuraram em primeiro lugar no ranking de acionamentos do nosso sistema de 190. Então, mostra como essa questão ela é presente no dia a dia da Polícia Militar, sempre esteve, não é? Porque violência contra a mulher ela é ancestral, não é? Nós sabemos disso, não é um fenômeno desse momento, é um fenômeno com bases históricas, com fundamento no machismo, no patriarcado,
tudo aquilo que a gente lida, né, em termos conceituais, mas que a gente sente na prática, não é, no dia a dia, no preconceito, na discriminação, e que eu sempre gosto de usar uma frase, não é, de uma influenciadora, né, é chamada Ruth Manus, que ela diz que não existe mulher que nunca foi discriminada, o que existe no máximo é a mulher distraída. Não é? Todas nós, não é? Até aquelas que dizem que nunca passaram por uma situação de discriminação, se puxar pela memória, elas vão encontrar sim. Se não passaram por uma situação de violência real, elas passaram por alguma situação de discriminação, e que até mesmo por conta do lugar onde essa mulher se encontra, muitas das vezes ela fingiu que não entendeu, ela deixou passar, não é? Principalmente quando a gente fala sobre situações de assédio moral, assédio sexual. As mulheres são as principais vítimas desse tipo de violência, não é, que está muito presente no mundo do trabalho, e que eu costumo dizer que o assédio moral, o assédio sexual, ele surge junto com a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Então, essa é uma questão, e muitas mulheres, por conta de segurar o seu emprego, de não entrar numa rota de colisão com o seu empregador, muitas das vezes essas mulheres fingem que não entendem, assimilam, só que isso vai causando, não é, feridas, né, nessa pessoa, na alma dessa pessoa, na sua relação com o trabalho, e algumas delas chegam até a situações extremas, não é, de chegar ao ponto de não conseguir trabalhar, se tornarem improdutivas, adoecerem. E o mais perverso disso tudo é que, às vezes, não se encontra a raiz desse adoecimento, e aí reforça aquela ideia de que a culpa é dessa mulher, ou que essa mulher é uma má profissional, mas a essência disso está lá, no assédio moral e no assédio sexual que essa mulher tenha sofrido. Então, assim, primeiro ponto é partir desse lugar, que a gente está dizendo que todas nós, não é? E aí, se temos homens presentes, isso aqui é muito importante, a participação dos homens nesse debate. Nossa secretária colocou isso muito claro no início, não é? Se os homens estão muito bem-vindos, não é? Eu sempre costumo dizer que quando a gente fala do enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher, o protagonismo, ele é feminino, mas há muito espaço para os homens nessa luta e nesse enfrentamento. Então, esse é um primeiro ponto. Então, os homens não precisam se sentir constrangidos em nenhum momento de que alguma fala seja direcionada a eles, mas sim que a gente está falando de um contexto. Então, quando a gente fala de rede de proteção, não é? E aí parece uma abstração, né? Rede de proteção, e aí eu estou vendo aqui, não é? Pessoas aqui dos CIANs, aqui do estado todo, pessoas das equipes técnicas, né? Integrantes das equipes técnicas, funcionários, profissionais, não é? Que lidam com essa área, e que muito do que eu estou dizendo aqui vocês já conhecem, e a gente está aqui, esses encontros, muitas das vezes, do Capacite, ele serve para reforçar os nossos valores, não é? Para reforçar, porque às vezes é cansativo nós estarmos nesse dia a dia. Não é? Quem trabalha principalmente com o atendimento psicológico, jurídico, sabe do que a gente está falando. A Patrulha Maria da Penha também inova num novo modelo de atuação da Polícia Militar, que não é simplesmente um modelo reativo. A mulher foi agredida, foi ameaçada, apanhou, a polícia vai até essa mulher, leva essa mulher para a delegacia, para o hospital, e depois vira as costas e vai embora. Não, hoje a Polícia Militar, através do programa Patrulha Maria da Penha, ela acompanha essa mulher vítima de violência ou em situação de violência, né? Eu acho que o nome mais correto é a gente usar a expressão, né, em situação de violência, porque se ela está numa situação, ela pode sair, e é o que a gente espera que aconteça. E quando a gente fala dessa rede, ela não é uma abstração, né? Essa rede, ela é algo vivo, ela é algo real. Não é que nós temos... Só um momentinho aqui, que eu estou com um probleminha aqui com o meu computador, tá, gente? Só um momentinho. Tá, voltou. Peço desculpas aí. Então, quando nós falamos de rede de proteção, nós falamos de pessoas e instituições. É muito importante, quando a gente fala dessa humanização dessa rede, de nós darmos rostos para essa rede, ele é importante porque são pessoas que se falam, como a gente viu aqui, a gente está falando com a secretária, quando a gente, às vezes, atende alguns casos de forma conjunta, né? Algum tempo atrás,
Eu ajudei, junto com a nossa patrulha, no deslocamento de uma vítima, de uma mulher em situação de violência em Macaé, que precisava vir para uma outra parte do estado. Então, a gente entra no contato, conversa com essas pessoas, conversa com quem está na ponta, não é? Com o gestor, que às vezes tem essa dificuldade operacional. Como é que eu faço para fazer essa movimentação? E quando a gente tem esse contato, é muito importante, mostra primeiro que não há abstração. Mas é muito importante que essa comunicação, essa atuação em rede, ela seja também institucional, porque as pessoas passam, não é? E a gente sabe disso. Uma das coisas que a gente sempre tem preocupação, e quem trabalha na rede, não é? A preocupação com as mudanças de gestão. Mudou a prefeitura, mudou a secretária, vai mudar a equipe técnica, eu vou sair, quem é que vem depois? Vão mudar, eu vou ser demitida, eu não vou dar continuidade. Então, a gente percebe que a cada mudança de gestão, a cada momento de mudança de gestão, quem trabalha se sente ameaçado, se sente enfraquecido. E aí vamos pensar o seguinte, quando a gente fala desse enfraquecimento das pessoas que estão ali atuando na política pública, o resultado dessa instabilidade vai para onde? Para a ponta da linha, para a pessoa que está sendo atendida por nós. Então, esse cuidado para que essas relações, essa rede, ela seja institucional e fortalecida enquanto institucionalidade, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Né? E que a gente valorize essa questão e que a gente não personalize demais. Eu sei porque isso acontece muito comigo também, não é? A Coronel Cláudia é a coordenadora da Patrulha Maria da Penha. Vou fazer 4 anos coordenando a Patrulha Maria da Penha, não é? E sou tenente-coronel, sou militar de carreira, não é? É de se esperar que eu vá trilhar outras ações, vou ter outras missões ao longo da minha vida e não vou ser eternamente a coordenadora da Patrulha Maria da Penha. Então, é importante que as pessoas entendam que a Patrulha Maria da Penha ele é um programa da Polícia Militar e que se espera que em algum tempo venha uma outra gestora, uma outra oficial, que venha dar continuidade para que não haja ruptura. Porque quando a gente faz isso, a gente deixa fragilizado quem confia na gente. E quem é que confia na gente? São pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade e que precisam do nosso apoio. Então, eu não sei se eu consigo aqui eu vou tentar fazer uma apresentação também muito breve aqui, para mostrar um pouquinho do trabalho da Patrulha Maria da Penha, que muitos e muitas de vocês já conhecem no dia a dia, não é? Do trabalho. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar a minha apresentação. Se precisar de alguma ajuda, pode agora entrou. Poxa, eu acho que eu vou pedir para alguém apresentar para mim. Eu vou pedir para alguém compartilhar para mim, pode ser? O Arthur. Arthur é nosso técnico. Pode mandar para mim, Cláudia. Pode mandar para mim que eu passo aqui para o Arthur e ele compartilha para a gente. Eu acho que eu não tenho o seu, mas eu vou mandar aqui o da Soraya, pode ser? Pode, eu encaminho para o Arthur. Tá ok, só um momentinho. Dá vivo? Só um momentinho. A gente tá eu tenho medo. Só um momentinho. Soraya, eu passei para você. Pronto, já foi para o Arthur. Arthur, então tá. Você nos ouve? Arthur, você nos ouve? Boa tarde, colocarei para a apresentação. Ok. Arthur já vai providenciar. Obrigada, Arthur. Nossa, tem
profissionais aqui do estado todo, aqui, ó, Magé, Juliana aqui do Rio das Flores, a Andréa Pereira de Rio das Ostras, Itatiaia, Fabiana. Nossa, que legal, muito bom, muito bom. Lógico que encontros presenciais são sempre melhores, não é? Mas a gente tem a oportunidade de tomar um cafezinho, dar um abraço, mas a tecnologia nos favorece, a gente tá em contato com mais pessoas, isso é bom. Formato online, Coronel Cláudio, acaba permitindo, né, que a gente consiga contemplar mais municípios, né, que talvez não pudessem estar presentes pela questão da distância, né? Tem toda a questão do deslocamento. Então, ao mesmo tempo que eu concordo, né, mas eu acho também que esse formato online ele permitiu a gente também ampliar, né, esse escopo de atuação, enfim, e ser até mais inclusivo, né, num determinado ponto de vista. Concordo. Eu sou do abraço, Pois é, somos. Tá tudo certo aí, Arthur? Vocês estão conseguindo ver? Não apareceu, não. A gente não está te ouvindo muito bem, seu som não está legal. Mas já apareceu na tela, né, Aline? Já apareceu na tela. Apareceu? Não sei. Não apareceu. Polícia Militar para servir e proteger. Só não está aparecendo o rosto da coronel. Dá para colocar no modo apresentação? Ah, já foi. Maravilha. Foi. Pronto. Agora sim. Então, posso começar a apresentação? Arthur. Sim. Obrigada, Arthur. Obrigada por me ajudar aí nesse processo. Então, e aí, só antes de eu começar essa apresentação, eu acho que um outro ponto que é importante da gente tratar é o que a gente chama de rota crítica, né? Porque eu acho que é um conceito muito importante para a gente, não é? Que diz respeito a essa jornada, não é, da mulher em situação de violência dentro dos órgãos, não é? E por vezes ela acaba entrando no que a gente chama de uma rota crítica, onde ela começa a fazer idas e vindas, repetir várias vezes a mesma história para várias pessoas e não encontrar solução para o seu problema. Não é? E mitigar, né, reduzir a probabilidade ou reduzir esses efeitos de rota crítica na jornada das mulheres atendidas por nós é muito importante, e a Patrulha Maria da Penha procura fazer o seu papel dentro dessa perspectiva de redução de rota crítica. Pode passar para mim, por favor? Então, às vezes as pessoas falam, né, da Patrulha Maria da Penha como projeto. Ele foi um projeto, hoje ele é um programa, não é? Como eu falei aqui, que vai fazer 4 anos agora em agosto, então é um programa que tem sustentabilidade, que tem sido dado continuidade, sendo cada vez mais fortalecido pela corporação. Então, é uma política pública no âmbito da segurança pública voltada para a proteção das mulheres que veio para ficar. Pode passar, por favor? Não é? E as nossas referências, não é importante, não é? Porque a Patrulha Maria da Penha, ela não é uma exclusividade, né? Não foi inventada, né, pela Polícia do Rio. Na verdade, a primeira informação que se tem notícia de uma atuação da Polícia Militar, né, como eu falei, a Polícia Militar sempre atuou nos atendimentos de ocorrência, mas nunca de forma especializada, através de um serviço especializado. As primeiras notícias que nós temos de serviço especializado na área de segurança pública voltada para atendimento de mulheres são as delegacias de atendimento à mulher, né? Em São Paulo, as DDMs, aqui no Rio de Janeiro, as DEANs. Então, a Polícia Militar, embora dedicasse boa parte do seu trabalho ao atendimento, ela não era especializada, portanto, não tinha treinamento específico e nem uma estrutura e protocolos, não é, mais afinados para esse funcionamento, né? A princípio, todo policial militar pode se deparar com uma ocorrência de violência contra a mulher e tem que saber agir corretamente. Então, a gente usou como referência do nosso trabalho
as experiências já existentes no Brasil de patrulhas Maria da Penha, então o nosso modo de funcionamento é muito semelhante ao da PM da Bahia, por exemplo, que é a Ronda Maria da Penha, que inclusive nós fomos lá visitar para conhecer a forma como funcionava e os bons resultados, né, que foram alcançados pela Ronda Maria da Penha em Salvador e em outras cidades da Bahia, né, e para a gente é motivo de muita gratidão a gente ter aprendido, né, ter ido colher esse conhecimento no Nordeste, não é, com outras outras experiências também, como da PM do Maranhão também, que é a Patrulha Maria da Penha do Maranhão, Alagoas, que são referências também no país da atuação das polícias militares, mas a primeira mesmo que se tem notícia é, em 2012, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Então, foi a primeira experiência de polícia militar, não é? Tem até um livro, não é, sobre essa experiência, que é muito interessante, conta o processo todo, e o processo de criação dessa Patrulha Maria da Penha no Rio Grande do Sul, ele caminha muito junto com as políticas públicas para as mulheres, com a rede de proteção, não é, com o apoio de assistentes sociais, de psicólogos, dos centros de referência na construção dessa política pública, e a Polícia Militar fazendo parte, não é? Ela busca também a padronização e a institucionalidade. A gente fala aquilo que eu falei, né? Essa preocupação que a gente tem de descontinuidade, de desmonte, né, das políticas públicas, que muitas das vezes nos assolam a cada mudança que a gente tem política de governo. Quando a gente pega e dá uma institucionalidade, leva isso para dentro da Polícia Militar, a gente sabe que ela fica mais forte internamente e menos suscetível a esse tipo de mudança, e a gente tem visto isso, que nesses 4 anos a gente só vem ampliando e reforçando a nossa capacidade de atuação e os investimentos institucionais, né? A atuação em todos os batalhões do Estado, então o nosso modelo, ele é um modelo descentralizado. Eu não sou a comandante da Patrulha Maria da Penha, eu sou a coordenadora do programa. Então, em cada batalhão, quem é o comandante da patrulha é o comandante do batalhão. Então, mas ele segue a diretriz estabelecida pela coordenação do programa. Então, na verdade, o comandante tem a autonomia dele de gestor na ponta, mas o padrão de funcionamento, modelo de viatura, policiais treinados, a capacitação, tudo isso tem que seguir rigorosamente aquilo que está previamente estabelecido, não havendo espaço para nenhum tipo de alteração deste modelo, que é um modelo que pressupõe também que a gente aplica dessa forma e a gente busca avaliação no final. O protagonismo local e engajamento dos batalhões, então, como a gente falou, como a gente tem um modelo descentralizado e nós temos 39 batalhões em todo o estado do Rio de Janeiro e mais a Companhia Independente de Paraty, que também tem uma Patrulha Maria da Penha. Então, a gente precisa ter essa descentralização para que a gente consiga chegar a todo o estado do Rio de Janeiro. Diferente de outros estados, o Rio de Janeiro ele tem Patrulha Maria da Penha em todo o território. Mas, logicamente, quem está no interior sabe, não é, que a Patrulha Maria da Penha da unidade ela é dividida entre os municípios. Logicamente, e isso depende, e isso também é um ponto para que a rede conheça, que o processo de entrada dessa mulher para o nosso atendimento é via Tribunal de Justiça. Então, as mulheres que chegam para ser acompanhadas por nós são indicadas pela Justiça. Então, o primeiro ponto, o volume de assistidas que nós teremos no município A, B ou C vai depender do número de mulheres que registraram a medida protetiva, que registraram a ocorrência, solicitaram a medida protetiva e tiveram essa medida protetiva deferida e essa medida foi encaminhada para a PM. Então, tem um caminho aí, não é, um percurso para que essa mulher chegue. E a gente percebe que em alguns municípios o número de mulheres que são encaminhadas para nós é muito pequeno e nos preocupa em relação a isso, porque a gente sabe que a violência contra a mulher que a gente enxerga é só a pontinha do iceberg. Então, a gente precisa fazer chegar esse conhecimento desse direito, desse acesso para as mulheres em todos os municípios do estado. A gente tem, então, uma coordenação técnica e doutrinária, que é feita por mim, não é? A integração com os órgãos, né, e a atuação em rede, isso é um pressuposto, não é? Isso é um princípio da atuação desse programa. Então, nós sabemos que a mulher que está numa situação de violência, ela não precisa exclusivamente de polícia e justiça, ela precisa de toda essa rede. Então, atuarmos de forma conjunta é fundamental. E a questão também do investimento e fontes de recursos que são necessários para o programa. Pode passar, por favor?
E aí, dentro do nosso modo de funcionamento, né, o principal objetivo da Patrulha Maria da Penha é preservar vidas, atuando de forma qualificada na prevenção da violência contra a mulher e, em especial, ao feminicídio. Então, é muito importante, o nosso objetivo, né, por mais difícil que isso possa parecer, é evitar feminicídios. E nós temos percebido que as mulheres que estão regularmente acompanhadas pelo programa, que são inseridas no nosso programa, não são vítimas de feminicídio. Então, às vezes a gente escuta algumas mulheres dizendo: eu não acredito na medida protetiva, não funciona, ele descumpre. Não é? As mulheres que estão sendo acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha não têm essa mesma opinião, e a gente tem percebido que a gente não registra feminicídios entre mulheres que têm esse acompanhamento. E a gente tem visto, né, os dados mesmo do Instituto de Segurança Pública, através do dossiê Mulher, não é, que é brilhantemente conduzido aí pela doutora Marcela Ortiz, né, presidente do ISP, é que o recorte, quando a gente vai olhar as mulheres que são vítimas de feminicídio, a maior parte delas não tem um registro de ocorrência, quer dizer, não realizou o registro de ocorrência. Se ela não fez o registro de ocorrência, provavelmente também não tem uma medida protetiva, porque nós sabemos que é possível pedir uma medida protetiva mesmo sem o registro de ocorrência. Então, são vários avanços que a gente tem visto no acesso das mulheres à proteção das medidas protetivas, não é? Mas como eu disse, isso garante a sobrevivência dessas mulheres. Não é? A maior parte das mulheres que pereceram, infelizmente, não tinham uma medida protetiva. O objetivo nosso também é reduzir a reincidência dos casos de violência doméstica contra a mulher em todo o estado do Rio de Janeiro. A violência doméstica ela é uma violência de repetição. A gente sempre fala, diferentemente de uma mulher que sofreu uma criminalidade comum, uma mulher que foi assaltada, ou que sofreu até uma agressão física de um desconhecido, dificilmente ela vai sofrer novamente, porque é questão do contato. Agora, quando a gente fala de violência em âmbito doméstico, violência de parceiros íntimos e de familiares, as pessoas convivem, compartilham dos mesmos espaços. Então, a probabilidade de que essa mulher venha a ter sofrer uma nova violência, né, a ter uma reincidência é muito grande. E a gente objetiva, com a nossa presença, com o nosso trabalho, evitar essa reincidência. Atuar na fiscalização e acompanhamento das medidas protetivas deferidas pelo Judiciário. E aí, quando a gente fala desse acompanhamento das medidas protetivas, esse acompanhamento é com as mulheres. Não é? É importante, a gente sempre fala que o nosso foco, o nosso ponto de atenção não é o autor de violência, mas é essa mulher assistida. E, logicamente, nesse contato, se identificarmos que o autor ele não vem cumprindo a medida protetiva, ou nas situações mesmo que mulheres acionam em situações de emergência, a patrulha, pedindo que os policiais a socorram no momento em que o autor está tentando invadir a sua casa, ou a perseguindo no local de trabalho, ou em outras condições, não é? Mas, nesse caso, é uma situação esporádica. A gente vai ver no final aí alguns dados, mas a gente já teve mais de 50 mil mulheres atendidas pela Patrulha Maria da Penha, e nesse universo nós prendemos mais de 500 autores de violência doméstica, né, por descumprimento de medida protetiva em sua grande maioria. Então, a gente sabe, 50 mil mulheres, 500 prisões, em sua maioria por descumprimento de medida protetiva. Ou seja, a maior parte das mulheres atendidas por nós, esse autor respeita essa medida protetiva porque sabe que essa mulher não está desassistida, que ela não está sozinha e que violência contra a mulher tem a atuação do Estado como um todo através da Polícia Militar nesse momento. Não é? Então, esse acompanhamento das medidas protetivas é fundamental. Então, é importante que esse acompanhamento seja feito preferencialmente de modo presencial, indo até as casas. Isso no interior é uma situação complexa, não é? Porque isso é uma coisa que a gente resolveu, porque no primeiro momento nós não tínhamos viaturas adaptadas, e nós, no último ano, né, graças ao investimento, né, do Estado nessa área, nós conseguimos adquirir viaturas com tração, viaturas 4x4, que nos permitem chegar a áreas rurais, inclusive com blindagem parcial, que é uma segurança a mais para as nossas assistidas e para os policiais que podem eventualmente sofrer um ataque, alguma questão com arma de fogo, e as viaturas também têm essa proteção, não é? E isso fez com que melhorasse a nossa facilidade no acesso. Mas, independente disso, antes de nós termos essa viatura adaptada, nós fazíamos o acompanhamento em fazendas, áreas rurais, não é? Então, esse é um ponto importante, não é? Essa presença, essa visita. Eu costumo dizer que quando uma Patrulha Maria da Penha vai até, por exemplo, a uma fazenda no município de Silva Jardim,
no meio do caminho, quando ela está passando, ela está sinalizando para outras mulheres que existe proteção e para possíveis autores também que a violência contra a mulher não vai ficar impune, nem sendo... Acho que tem alguém com áudio aberto. Obrigada. Então, e aí a realização de visitas periódicas assistidas, de acordo com roteiros e frequência, funcionar como ponto focal nas unidades da Polícia Militar. Então, a Patrulha Maria da Penha auxilia esse serviço geral da Polícia Militar em casos de ocorrência de violência contra a mulher, atuar de modo integrado com os órgãos da rede, realizar palestras sobre violência doméstica. A Patrulha tem feito muitas palestras, isso multiplicou a nossa capacidade de trabalhar com a prevenção, né? As palestras, elas têm um caráter preventivo, de falar para as pessoas o que como prevenir, como agir. Então, eles fazem esse trabalho. E também, em alguns casos, como a gente tem no município de Volta Redonda, realizar palestras com homens envolvidos em situações de violência através de grupos reflexivos. Então, a gente tem no juizado de Volta Redonda, os grupos reflexivos, e dentro da estrutura dos encontros que são realizados com esses autores, há ali a presença de uma palestra da Patrulha Maria da Penha de Volta Redonda, feita pelo nosso policial Cabo Barreiro, que faz um trabalho excelente e que tem tido bons resultados nessas palestras. Pode passar? E aí, quando a gente fala dessa atuação da Polícia Militar, a capacitação ela é o principal elemento, não é? E mais do que a capacitação é a sensibilização. O policial que trabalha nesse serviço ele tem que estar capacitado, tendo os conhecimentos técnicos, os protocolos, mas principalmente ele tem que ser sensível a esse problema, ele tem que ser voluntário para atuar nesse serviço, não é? E esse treinamento que é feito, que é oferecido para os policiais militares, logicamente a gente tem às vezes mudanças de equipes, às vezes o policial sai, precisa entrar outro, então a gente precisa estar constantemente oferecendo essas capacitações, e essas capacitações, elas são promovidas pela minha coordenação, né, pela coordenação que nós fazemos, com instrutores, professores do TJ, são juízas, são promotoras, são defensoras públicas, advogadas, psicólogas, assistentes sociais, gestoras municipais, não é? E policiais militares e policiais civis, delegadas, fazem parte dessa capacitação, né, levando o seu conhecimento e principalmente a vivência da rede. A gente faz questão que nesse treinamento tenham pessoas que atuem diretamente, porque a gente sabe que principalmente os policiais, eles gostam muito valorizam muito a questão da vivência e do exemplo prático. E esses professores, eles levam esse conhecimento e muitas das vezes serão profissionais com os quais esses policiais vão interagir no futuro próximo na atuação da Patrulha Maria da Penha. Pode passar para mim, por gentileza? Não é? E em relação aos próprios policiais, é sempre bom a gente dizer que, considerando a realidade do Rio de Janeiro, não é? A realidade nossa de criminalidade, de violência e da atuação da Polícia Militar sendo uma atividade de insegurança para os próprios policiais, que a gente sabe disso, não é? É uma atividade de risco, mas a gente percebe que, e por conta disso também, a gente tem uma presença do que a gente chama de um ethos guerreiro, né? Muito presente. Não foi algo simples também a gente trazer essa temática para dentro da instituição. Não é? A própria questão de andar numa viatura com uma faixa lilás, não é? Do policial ostentar com orgulho o braçal com uma faixa lilás, com símbolo do feminino, não é? Né? Com o espelho de Vênus, tudo isso foi um processo para que a gente pudesse levar isso para dentro da cultura organizacional, e a gente, num primeiro momento, não foi algo simples, não é? E tem até uma fala de um dos policiais na nossa capacitação, que ele fala que quando iniciei o curso de capacitação, né, lá atrás, achei que ia ter vergonha de dirigir a viatura, hoje só tenho orgulho, não é? E por onde a viatura passa, a população sinaliza positivamente. Isso são percepções dos próprios policiais no seu dia a dia, mostrando que eles, de fato, essa identidade visual do programa, ele aproxima a população, né, do programa e também promove mudanças, né, de paradigma e de formas de enxergar um problema tão sério no âmbito da própria corporação. Pode passar? Né? A gente, como eu falei aqui, a gente tem viaturas exclusivas, né?
Essa aqui é a viatura lá do 29º Batalhão lá de Itaperuna, né, que não atende só o município de Itaperuna, mas atende outros municípios. A gente, nessa estrutura nossa, a gente conta com as viaturas exclusivas, telefones funcionais, então o policial ele não usa o telefone particular dele, existe uma linha funcional, isso é importante para garantir essa memória e para que, numa troca de serviço, caso tenha alguma mensagem ou alguma necessidade de comunicação, tanto a rede, esse telefone de contato, ele é tanto para as mulheres assistidas por nós, quanto para a rede de atendimento. Então, é importante que as senhoras e os senhores aqui que trabalham na ponta da linha tenham esse conhecimento, conheçam esse telefone, né, esses telefones funcionais da Patrulha Maria da Penha da sua região. Então, isso é muito importante. E as salas lilás da patrulha na unidade? Essas salas lilás, às vezes, geram um pouco de confusão, porque as pessoas, às vezes, confundem com a sala lilás do IML ou com a sala lilás do TJ. Na verdade, sala lilás é um conceito, não é? É um conceito voltado para o acolhimento de mulheres em situação de violência. Então, a gente encontra, às vezes, até empresas, hospitais que possuem a sala lilás, que tem ali, lógico, um ambiente, né, diferenciado do aspecto físico mesmo, né, arquitetônico, ele tem o predomínio da cor lilás ou da rosa, né, ele tem um ambiente com maior aconchego, mais acolhimento, né, e a gente trouxe esse conceito para dentro dos batalhões da Polícia Militar. E por que a gente tem essa sala? Primeiro, porque algumas mulheres preferem fazer o seu atendimento nas unidades da polícia. E isso, num aspecto, isso é muito bom, porque mostra que as unidades têm as suas portas abertas para esse atendimento. Então, esse espaço, além de espaço de acolhimento, de uma escuta diferenciada, porque para a mulher se sentir ali mais à vontade para falar, às vezes ali ela não está dentro da casa dela, às vezes com familiar, às vezes se sentindo constrangida. Então, tem esse espaço, não é, que a gente tem estimulado nos batalhões e tem sido um grande sucesso e tem, inclusive, servido de referência para outras instituições. Semana passada, nós recebemos uma juíza da Justiça Militar que pretende criar um espaço como esse na Justiça Militar, um ambiente como esse, e foi conhecer a nossa prática. E que muito nos orgulhou, porque foi uma iniciativa do 4º Batalhão, né, um batalhão aqui de São Cristóvão, mas nos outros batalhões também. Nós preferimos, né, e geralmente apontamos que essas salas sejam preferencialmente dentro dos batalhões, mas existem situações onde isso não é possível, né, dada a realidade da unidade. Vamos pensar, por exemplo, no 22º Batalhão, por exemplo, que fica aqui na Maré. Nós temos assistidas da Maré. Será que uma mulher moradora do Complexo da Maré, ela vai conseguir acessar com tranquilidade o batalhão? Isso não pode representar um risco para a segurança dela? Então, nesses casos, a gente pensa em outros locais e é possível instituir, mas sempre analisando. Mas, preferencialmente, nas unidades onde não tenha essa condicionante, é ideal que a sala lilás seja no próprio batalhão, e assim tem sido. Não é? Pode passar para mim, por gentileza? Aqui, né, esse é um modelo aqui da nossa sala lilás aqui, né, de Magé, não é? Se tiver alguém de Magé que não sei se conhece esse espaço, mas é uma das primeiras salas também que foram criadas aqui já em 2020, salvo engano, 2021, não é, com o apoio da prefeitura, da secretária municipal, que é muito importante até nesse processo também, esse apoio e parceria com os órgãos, e dentro, repito, dentro do batalhão, né, do 34º Batalhão de Magé. Pode passar? Né? Esse aqui eu mostrando aqui essa estrutura. Cada batalhão tem a sua característica, não é? Essa é a sala do 17º, essa aqui eu não tenho certeza de qual unidade é, mas todas elas têm, né, esse tipo de ambiente, né, diferenciado, como eu falei, dentro de um batalhão, rompendo um pouco da lógica nossa do azul e branco, que é o que marca os nossos batalhões. A gente coloca esse espaço, não é, lilás dentro dos batalhões, não é? E sempre as patrulhas, isso eles têm sempre colocado, por exemplo, um espaçozinho ali para a criança, essa mesinha aqui, às vezes a criança vem para desenhar, para se distrair, enquanto a mãe está sendo atendida, uma brinquedoteca também, que eles desenvolvem, independente do tamanho da sala. Às vezes é uma sala pequenininha, mas sempre tem um cantinho, porque algumas dessas mulheres nos procuram, né, e levam seus filhos pequenos. Pode passar? Pode passar? Dá uns 3 toques, que é isso. Então, e a proximidade, né, como a gente falou. Uma vez eu ouvi de uma juíza dizendo que a patrulha eram os olhos da juíza, né, que deferia uma medida protetiva, e que depois a gente tem esse feedback da casa dessa mulher, do local onde ela mora.
E isso é muito importante. E quando a gente faz isso, né, eu sempre costumo dizer, quando a gente vai na casa de uma mulher, a gente está protegendo tantas outras, né, tem uma segurança difusa para tantas outras mulheres que nós não conseguimos sequer alcançar. E aí a dimensão, não é, difusa das ações de prevenção e da presença, e principalmente, como eu falei, através de uma viatura caracterizada, especialmente caracterizada para isso, e de uma equipe também caracterizada, com uma identidade visual, isso é importante. Pode passar? Aqui, né, uma apresentação, uma visita também, né, de acompanhamento aqui, numa área do 35º, né, do Batalhão de Itaboraí, numa área rural. E aí, quando a gente olha para essa cena, para essa foto, a gente pode imaginar, assim, como é o desafio de uma mulher que está em situação de violência para sair desse ambiente, não é, onde ela vive, é uma área rural, onde ela escolheu para viver, mas que tem todas as dificuldades de mobilidade, distância, para acessar uma delegacia, para pedir uma medida protetiva, para essa medida protetiva ser deferida e, ao mesmo tempo, garantir que esse autor vá cumprir essa medida protetiva e não desrespeitar, não voltar a agredi-la ou até tirar a sua vida. E a gente tem visto esse trabalho, né, da patrulha indo nessas casas, indo nesses locais, né, mostrando essa presença. Eu sempre gosto de compartilhar, porque às vezes quando a gente fala é muito abstrato, né? Ah, vai em tal lugar, vai. Não, é assim. E às vezes eu recebo vídeos da patrulha passando em pontilhões, em área com chuva, em poça de lama, em áreas, não é, sem asfalto, porque são áreas rurais mesmo, e assim são as áreas rurais, né, em áreas de fazenda, para poder chegar até essas mulheres. Então, assim, quando eles compartilham isso com a gente fala, a gente está conseguindo chegar onde a gente precisa, onde as pessoas que mais precisam. Pode passar, por gentileza? Aqui também, né, dentro da perspectiva de proximidade, são os nossos policiais também, não é? E aí, nesse ponto, as nossas duplas de policiais do sexo masculino, sexo feminino, as duplas preferencialmente são duplas mistas, né, formadas por representantes do sexo masculino e feminino, mas a gente percebe que isso também tem sido para os policiais, né, para os nossos policiais, um fator de transformação, não é? E de enxergar o seu papel de valorização. Esse policial aqui todo orgulhoso, aqui segurando essa menina, que provavelmente foi vítima de violência ainda na barriga da mãe, não é? Mas que recebe ali esse carinho, esse afeto. Então, eu sempre, quando eu vejo essas manifestações de carinho e afeto dos policiais para com essas mulheres, eu fico muito feliz e muito satisfeita, porque a gente sabe como é difícil, não é, para elas, como é quem está passando por isso, e às vezes muitas nem esperam, né, encontrar esse acolhimento vindo da Polícia Militar. Então, para mim, além de tudo, é um motivo de orgulho também. Pode passar? Aqui também, né, mais uma questão de polícia de proximidade. Essa aqui é uma policial nossa acompanhando uma assistida para um exame de corpo de delito, né, e nesse IML, né, tinha esse espaço aqui de brinquedoteca, né, e a policial fica distraindo a criança. Então, mostra que o trabalho dos policiais, né, imbuídos, engajados, vai muito além, né, de uma formalidade, de uma burocracia, de fazer um papel, de preencher um relatório. É muito mais do que isso. Pode passar? As palestras, não é, que a gente, durante o período da pandemia, ficou um tanto quanto prejudicada, a gente fez muita coisa, né, em ambiente virtual também, como a gente está fazendo aqui, mas nós voltamos, né, com força total aí nas palestras, nos convites, a convite das escolas, empresas e órgãos públicos, e multiplicando a nossa capacidade de levar esse conhecimento, sensibilização e reflexão sobre a importância, não é, de não banalizar a violência contra a mulher e todos os mecanismos que nós temos de defesa das mulheres nessa situação. Pode passar? Pode passar? Como a gente falou aqui, já falou, atuação em rede, né? Nós estamos aqui, nós somos o exemplo dessa atuação em rede. E o monitoramento e a avaliação. Quando a gente fala de política pública, isso é muito importante, isso serve para todas, não é? O que a gente não quantifica, o que a gente não produz estatística, se perde. Então, é muito importante que os serviços que são ofertados pelos centros de referência, os atendimentos, os resultados, a política pública, ela produza dados, ela produza informações. Qual é o perfil da mulher atendida? Qual é o número de atendimentos, qual é o nosso público, tudo isso a gente pode produzir informações, porque às vezes a gente fica, no nosso dia a dia, eu estou tratando cada caso, não é? E aí vamos pensar, cada caso é único, mas a gente precisa transformar isso em dados
para a administração pública. Porque, no final das contas, numa eventual mudança de política, o que vai dar garantias é o seguinte: olha, esse serviço funciona, ele atendeu X pessoas, ele tem demanda, então ele não pode ser eliminado pura e simplesmente. Então, esse dado, a questão da gente mostrar, e principalmente divulgar isso, mostrar para a população, não é? Esse trabalho é muito importante, devolver para o contribuinte, para a população em geral, o que a gente está fazendo, não é? Então, se eu tenho a Patrulha Maria da Penha, constantemente a gente divulga os nossos dados, qual é a quantidade de mulheres atendidas, quantas prisões, qual é o efetivo que eu tenho, qual é o recurso que eu tenho, para quê? Para mostrar para a sociedade que nós somos importantes, que esse serviço é importante. E esse aqui é um pequeno mapa, não é, de monitoramento aqui, mostrando aqui, ó, cada pontinho desse, gente, foi pelo menos um atendimento realizado pela Patrulha Maria da Penha em todo o estado do Rio de Janeiro. E aí, lógico, às vezes a pessoa está com o telefone celular, às vezes não dá para ver bem, mas quem tiver no computador, mostra o seguinte: a gente tem uma concentração maior na região metropolitana, logicamente, porque também na região metropolitana é onde eu tenho o maior número de população, maior concentração populacional. Não é? Então, aqui é onde eu tenho, provavelmente, não é? Obviamente, o maior número de ocorrências e, portanto, de medidas protetivas e, portanto, de mulheres a serem assistidas e acompanhadas pela patrulha. Mas vejam que a gente tem aqui, ó, a presença no interior todo. Aqui eu posso ver aqui na região aqui, de Macaé, na região de Campos, na região serrana, na região dos Lagos, na região de Maricá, Niterói. Todos esses espaços a gente tem a presença da Patrulha Maria da Penha e tudo isso documentado, o que é muito importante, né, que mostra, e principalmente quando eu olho para esses dados, é que eu analiso o seguinte: olha, eu tenho poucas assistidas no município tal, por que está acontecendo isso? Então, esse contato, essa articulação com vocês é muito importante, porque a gente tem, de fato, municípios que tem uma população pequena, mas a gente não pode imaginar que você tenha somente, sei lá, em mais de 4 anos de atendimento da Maria da Penha, você ter só, sei lá, 50 mulheres atendidas pela patrulha, 60? Por que isso? Não é? Se todas as mulheres que chegam até a Patrulha Maria da Penha são imediatamente procuradas e verificado se ela deseja o atendimento e o acompanhamento. A gente precisa entender o que está acontecendo. Será que essas mulheres estão tendo canais para fazer as suas solicitações? Elas estão conseguindo, a política pública está conseguindo chegar até ela? Da nossa parte, a gente fica aqui esperando que elas venham para serem atendidas da melhor forma possível. Mas, como eu falei, existe todo um fluxo de entrada dessa mulher para o nosso programa. Pode passar, por gentileza? Não é? E aí, dentro do nosso universo aqui de assistidas, né, de acordo com os dados, né, e aí são dados até meado do ano, a gente vai divulgar mais para frente dados mais atualizados, mas de acordo com os dados, as mulheres negras correspondem à maior parte das mulheres atendidas por nós na Patrulha Maria da Penha, são 38%. Não é? Já a faixa etária das mulheres é bem variada, vão de meninas de 0 a 9 anos, e boa parte dessas meninas de 0 a 9 anos vítimas de crimes sexuais, até idosas com mais de 80 anos. Essas, em grande parte, vítimas dos seus filhos, parentes, mas o grosso mesmo são de mulheres jovens, vítimas de seus companheiros ou ex-companheiros. A maior concentração, né, entre 20 e 39 anos, 47% das atendidas. O tempo médio de permanência das mulheres no nosso programa, por isso que é importante os dados, né, é de 173 dias, ou seja, elas permaneceram em média aproximadamente 6 meses. Por que esse dado é importante? Estudos apontam que existe uma janela de risco elevado para o feminicídio. E essa janela de risco elevado, ela geralmente está entre 3 a 6 meses após o término do relacionamento, quando esse autor chegou à conclusão de que essa mulher não vai mais aceitar ele de volta. Então, a gente tem essa janela aqui e as mulheres têm ficado conosco essa média de tempo. Então, isso mostra que a gente está atuando exatamente dentro dessa janela de risco e, por isso, não por acaso, os resultados efetivos e eficazes da Patrulha Maria da Penha. Pode passar? Aqui a gente tem aqui, esses dados foram até dezembro de 2022, foram mais de quase 140 mil fiscalizações de medidas protetivas, mais de 15.500 visitas de acompanhamento, visitas domiciliares e assistências, 5.822 ações sociais. Boa parte dessas ações sociais elas se iniciaram a partir da pandemia, principalmente na detecção de mulheres em risco alimentar, onde as patrulhas começaram a fazer, né, através
algumas até iniciativas particulares, não é, de doação de cestas básicas. Quando nós identificamos isso, nós tomamos parte enquanto coordenação e também começamos a angariar, buscar doações, não é, de cestas básicas, fraldas e outras roupas, não é, e situações, materiais que as mulheres estavam naquele momento necessitando, com a parceria. E é importante esclarecer que todas essas ações, né, de doações, elas são documentadas, registradas, para que a gente tenha total transparência e controle daquilo que é feito. Isso é uma preocupação também que nós temos. Foram mais de 1.469 palestras, não é, realizadas pelas patrulhas, e isso é importante porque aumenta, como eu falei, a nossa capacidade de multiplicar esse conhecimento através dos policiais. Foram 50.121 mulheres atendidas, sendo que dessas, 40.507 foram inseridas no programa. E 500 prisões. Hoje nós estamos em mais de 50 mil mulheres, não é? Mais de 40 mil mulheres inseridas no programa e muito mais de 500 mil prisões. Esses dados são até dezembro de 2022. Pode passar? E é isso, gente. A gente tem aqui o nosso Instagram da Patrulha Maria da Penha. Gostaria de convidá-los e convidá-las para seguir, acompanhar, compartilhar né, nossa vivência. A gente divulga bastante coisa sobre a patrulha, sobre o funcionamento, compartilha, né, a nossa visão, né, da proteção da mulher. Então, vocês estão convidadas aqui a conhecer e acompanhar a nossa patrulha. E é isso. Não é? Obrigada pela atenção de todas e todos. E estou aqui disponível para, se tivermos alguma intervenção, conversa. Aí tá vendo, tá subindo palma, gente, gosto. Acho que pode todo mundo abrir o microfone e bater palma, né, gente? Vamos lá. Coronel Cláudio, foi excelente a apresentação. Mais uma vez aí, nossa gratidão pelo seu tempo, pelas palavras, enfim, pelo aprendizado. A gente tem algumas perguntas no chat, não sei como é que está seu tempo, se você pode responder as perguntas que foram colocadas. Posso sim, claro. Soraya, você quer ir apresentando as perguntas, dizendo de quem foi, por favor? Posso sim, Aline. A primeira aqui, a Ana Cláudia De Caro, ela diz o seguinte, Tenente Coronel, se ela estiver errada, pode corrigi-la, né? Mas ela assistiu uma reportagem, acredito que foi no Rio de Janeiro, sobre homens que estão sendo assistidos, homens que cometeram violência doméstica. Acho que a Coronel falou sobre isso, né? Que é uma linha de trabalho, mas acho que ela pode discorrer um pouco mais sobre essa questão. Tá, vamos fazer uma por vez, então. Mas aí eu não Sim. entendi qual é a pergunta dela, qual o contexto. Ela está com a gente aqui, se ela puder falar, se puder abrir o microfone dela. Acho que seria interessante, Ana Cláudia. Talvez, Coronel, talvez essa pergunta ela esteja... ótimo, Ana Cláudia, por gentileza. Oi, boa tarde, gente. Boa tarde. Então, tem mais ou menos uns 2 meses eu assisti essa reportagem, eu não sei em qual parte do Rio de Janeiro, eu falo daqui de Nova Friburgo. Uhum. E eu assisti essa reportagem muito bacana, assim, somente um, se eu me recordo bem, colocou o rosto, os outros estavam de costas, né? E eles estão passando, tem uma rede em algum lugar do Rio de Janeiro, eu não sei qual a localidade, que faz esse acompanhamento dos homens que passaram, que vivenciaram essa violência doméstica e estão sendo reinseridos, né? Não foram cometidos, nenhum deles tinha cometido feminicídio, até porque a medida seria outra. Mas eu achei bastante interessante, e conforme a sua fala, eu achei bacana lembrar isso, que eles
eles estão sendo reinseridos. Não sei se alguém mais teve essa oportunidade, mas como eu tenho o contato do grupo, da Soraya, eu vou buscar isso e vou colocar para você, Soraya. E vou Ok. sinalizar lá, tá bom? Obrigada. Então, excelente a sua colocação, Ana. Exatamente, esse é um ponto. Quando a gente fala da questão da prevenção da violência contra a mulher, a gente tem, lógico, como eu falo, a prioridade, o protagonismo é das mulheres, mas a gente não pode esquecer dessa outra parte, não é? Que é o homem, ele é parte desse problema. Não é? Então, a própria Lei Maria da Penha, ela prevê a atuação nesse acompanhamento. Eu não gosto muito dessa expressão ressocialização, mas acho que é a que mais cabe, né? Ressocialização desses autores de violência. Por quê? Primeiro, porque um número, um percentual importante de mulheres voltam a viver com esses agressores, mesmo depois de ter percorrido todo o processo. Denunciou, recebeu medida protetiva, passou por uma audiência com o juiz, não é? E com transitado em julgado, e essa mulher volta a viver com esse homem. Ou caso essa mulher não volte a viver com ele, não dê uma segunda chance para ele, esse cara vai se relacionar com uma outra mulher. E se ele não houver uma parada para refletir, para entender o que está acontecendo, isso não quer dizer ausência de responsabilização. Isso não quer dizer que ele vai, vamos conversar e você está perdoado, não. Você tem a lei para ser aplicada. Mas uma parte desse processo é esse. E esses grupos, eles têm sido a avaliação deles em termos de acompanhamento, né, no pós-grupo desses agressores, é que a reincidência tende a zero. Então, isso é muito importante. Não é? Então, a existência desses grupos. Agora, a questão tem, por exemplo, tem patrulhas onde as próprias patrulhas fazem esse trabalho com os agressores. Eu vejo com um pouco de preocupação isso, por quê? Porque eu não posso pegar o mesmo policial que está atendendo a vítima, a mulher, daqui a pouco ele está fazendo a escuta desse homem, daqui a pouco ele está fazendo uma coisa que não cabe na violência doméstica, que é a mediação. Então, esse cuidado a gente tem que ter, mas que a política pública como um todo tem que ter, é fundamental. Então, assim, esses grupos são bem avaliados. Uma questão que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, e lembrando aqui, como eu já citei aqui, em Volta Redonda, existe o grupo reflexivo que é conduzido pelo Tribunal de Justiça de Volta Redonda. E dentro da estrutura dos encontros, e aí esses grupos eles variam, né? De 8 a 10 encontros, a depender da metodologia que vai ser aplicada. E dentro dessa metodologia tem uma palestra da Patrulha Maria da Penha, onde o policial vai lá, faz uma apresentação, faz uma palestra, inclusive ele faz uma palestra do policial desconstruindo o machismo, e é muito interessante você ver um policial falando sobre isso, né? Um policial de 1,90 m, não é? E que conta a sua história, e fala de que ele passou por situações como essa, né? Com a sua mãe e tudo mais, e isso aproxima as pessoas, porque às vezes é muito distante, às vezes até para aquele autor que está ali se sentindo injustiçado, achando que não é bem assim, então a ficha cai. Então, esse trabalho com os grupos reflexivos, eles são importantes, sim. Inclusive, a nossa secretária, eu acho que ela também tem uma linha aí dentro da nossa Secretaria da Mulher, voltada para esse aspecto da prevenção em relação aos autores. Tá? Obrigada aí por sua pergunta. Eu acho que nós podemos manter os microfones abertos para que as técnicas, gestoras, possam se manifestar com algum relato, alguma pergunta, algum encaminhamento, ao relato de alguma experiência, principalmente nos municípios que possuem o programa. Além de muitos elogios, muitos reconhecimentos, a secretária de Política para Mulheres de Itatiaia já sinalizou aqui que está aguardando a sua presença em Itatiaia. Inclusive, amanhã nós estaremos lá encerrando a 5ª aula do programa M. Eu estou devendo a Itatiaia, gente. Então, microfones abertos, vocês podem encaminhar suas perguntas, os seus relatos breves de experiência, e a coronel poderá, então, interagir. Quem gostaria, por gentileza, levante uma de suas mãos. Muitos agradecimentos, doutora Fabrícia Nogueira. Sim, a Ana Cláudia de Friburgo, também convidando. Doutora Fabrícia do CRAM, de Araruama.
Eu vou até deixar aqui o e-mail do meu setor, não é? Que é Ótimo. do escritório de programas de prevenção, para que encaminhe os convites e eu vou ajustar a agenda da melhor forma possível. Terei prazer, eu adoro ir conhecer as práticas em loco, adoro visitar os municípios, então vai ser uma honra. Eu vou colocar aqui o e-mail, tá? Ótimo. Fiquem atentas aí ao chat. Coronel Cláudia, queria só complementar a Aline aqui falando. Você falou que a secretaria já estava com uma linha, né, nesse sentido do trabalho com os homens agressores. É verdade, né? A nossa superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher, que é a doutora Tatiana Queiroz, que é delegada da Polícia Civil, ela vem buscando, né, elaborar, enfim, pensar num projeto que abranja aí todo o nosso estado, no que diz respeito a esses grupos reflexivos, né, expandir esses grupos reflexivos para os homens agressores. E, inclusive, foi incorporado recentemente aqui à equipe da secretaria o Paulo, né, imagino que algumas de vocês já conheçam. O Paulo era responsável pelo grupo reflexivo de homens, né, de Duque de Caxias. Sim. Ele agora está integrando a nossa equipe aqui da Secretaria de Estado da Mulher. Grande aquisição. Exato, também achamos. Então, o Paulo vai dar aí esse suporte, né? Ele vai ser nosso consultor para a questão dessa expansão aí dos grupos reflexivos para homens aqui pela Secretaria de Estado da Mulher. Boa tarde, meu nome é Ariane, sou do município de Rio das Flores, e aqui em Rio das Flores a gente deu início ao grupo reflexivo. Eu sou coordenadora do grupo, eu sou psicóloga. Aqui eu faço pelo Tribunal de Justiça com a magistrada doutora Caterine, e aí a gente deu início, e a gente já está no segundo grupo reflexivo, tem feito muito bem. Os autores, eles trazem muitas experiências pessoais e tem dado assim muito certo até o momento. Que maravilha! Isso não é fácil, não é fácil lidar, não é, com essa questão, mas eu acho que ela é fundamental e eu dou os parabéns a quem faz a condução dos grupos, porque eu sei que não é simples, mas os resultados que a gente tem apurado até agora são incríveis e de não reincidência, de mudança de comportamento, isso é fundamental. Sim, inclusive a patrulha veio aqui fazer uma palestra para a gente na semana passada sobre o tema da Maria da Penha mesmo, aprofundando, e foi muito importante. Foi a Cabo Martins e o Sargento Guimarães. Eles são ótimos, eles que fazem a ronda aqui da patrulha, e é muito, assim, o trabalho deles é incrível, é fundamental mesmo. Que bom saber, vou falar para eles. Obrigada, Ariane. Coronel Cláudio, a gente tem mais duas pessoas inscritas, é a Cris e a Ive Maria. Ótimo. Podemos abrir para elas ainda? Claro. Tá bom. Cris, você quer falar? Cris estava com a mão levantada. Consegue falar com a gente? Senão a gente passa para Ive Maria. Ive Maria, nos escuta? Gostaria de fazer pergunta? Se tiver mais alguma no chat que vocês quiserem puxar, é porque eu não consigo resgatar aqui, que é muita mensagem. Bom, Tenente Coronel, é recorrente nos nossos processos de assessoramento técnico a questão seguinte ser apresentada: quando a mulher em situação de violência ela não apresenta representação ou ela manifesta expressamente, né, o desejo de renunciar mesmo ao direito de ser representada. É claro que nós temos um protocolo, nós temos uma orientação nos nossos documentos, instrumentais técnicos, mas como é essa questão para o programa da Patrulha Maria da Penha? Qual é a orientação que vocês dão? Porque isso é muito delicado, né? Mas há que se respeitar o direito, o desejo dessa mulher. Como é que vocês lidam? Porque
como eu disse, é bastante recorrente por parte das equipes, especialmente as técnicas mais novas, né, que vão chegando para esse atendimento tão complexo dentro dos espaços dos centros especializados de atendimento à mulher em situação de violência. Esse é um ponto que é bem complexo, porque a gente lida, né? Quem já tem anos de experiência e tudo, a gente tem alguns princípios que é a questão de respeitar a autonomia, né, da mulher, não é? Então, durante todo o nosso processo, a gente fala em acolhimento, a gente fala em cuidado, mas a gente nunca fala em infantilizar essa mulher ou colocá-la num lugar de inferioridade de alguém que não sabe o que quer. Mas, às vezes, nesse processo, ela não enxergou o todo, né? Ela ainda está ali, e aí tem aquela figura do que a gente chama do ciclo da violência, não é? Onde você tem lá a tensão, a explosão, não é? Com a violência em si, e tem a lua de mel. E nessa lua de mel, que a gente fala, às vezes pode ter desde o autor dizendo que ele vai mudar, pedindo para voltar e tudo mais, ou até a pressão familiar, a pressão de amigos, o que vai ser de você? Não é o que vai ser o seu dia depois. E muitas mulheres não sabem o que vai ser no dia seguinte delas, algumas, principalmente quando você tem a presença da dependência financeira, não é? E emocional, né? São duas dependências importantes nesse processo, e essa mulher às vezes não está pronta. Então, o nosso papel ali, que eu oriento as patrulhas, inclusive nós, né, no nosso trabalho, a gente tem um compromisso com a vida dessas mulheres. Essas mulheres vieram para nós com o encaminhamento judicial, então para a gente não acompanhá-la, ela tem que formalmente dizer que ela não quer. Não é? Então, a gente tem um termo de recusa, mas antes de fazer esse termo de recusa, a gente chama essa mulher para conversar. E nesse processo de conversa, né, eu quero fazer a recusa, tá bom, mas vamos conversar? A senhora tem certeza? Aconteceu isso, isso, mostramos para ela. Por vezes, a gente pede até, mesmo na recusa, né, se essa mulher não veio com o formulário nacional de risco preenchido, né, o formulário unificado, que hoje é o unificado que nós utilizamos, nós preenchemos esse formulário, né, de risco para que essa mulher comece a entender. Isso já aconteceu numa patrulha nossa em Campos, que a mulher tinha uma filha de 9 anos, tem alguém com coisa ligada. Feito na palha, olha só. Bacana. Rosiane, você está com o microfone ligado. Então, e aí nós temos essa situação de uma patrulha nossa em Campos, que a mulher, a patrulha fez contato com ela, recebeu a medida protetiva, ela foi vítima de violência, tinha uma filha, e a patrulha foi até a casa dela para poder, ela queria assinar a desistência. Só que a patrulha falou assim, poxa, vamos fazer o formulário primeiro. Quando ela começou a preencher o formulário e vendo que o sujeito tinha agredido fisicamente, ameaçado tirar a vida, arma de fogo, estrangulamento, quando ela começou a marcar, ela falou assim, não, eu não quero desistir, não. Eu quero continuar, eu não quero recusa, não, eu quero que vocês me assistam. E essa mulher, naquele momento, naquele atendimento onde ela ia formalizar a sua renúncia do atendimento, ela disse não, ela entendeu. Então, assim, é o tempo de cada uma. Então, quem está chegando agora nas equipes técnicas, entender isso e mostrar, primeiro, que a porta está sempre aberta. Até nesses casos de mulheres que recusam, a gente deixa, olha, salva o nosso telefone aqui, no nosso contato no seu telefone, a hora que a senhora quiser voltar, a gente vai ter que arquivar o seu processo aqui na patrulha, mas a hora que a senhora quiser, a senhora vem até nós, que nós vamos dar prosseguimento. E orienta ela, olha, mesmo a senhora não querendo o nosso acompanhamento, não retira a medida protetiva, não, mantenha a medida protetiva, porque é uma garantia que a senhora tem. E esse cuidado, né, não é dizer assim, o problema é seu, a senhora não quer, então tudo bem. Não é assim. A gente às vezes fica chateado porque a gente está enxergando aquele risco, a gente está angustiado, mas a gente tem que respirar fundo e entender que ela não está preparada e não fechar a porta. Aceitar a autonomia dela, a decisão dela e deixar a porta sempre aberta para ela, no CEAM, na Patrulha Maria da Penha, não é? Na delegacia, onde quer que a gente esteja. Perfeito. A Cristina Magalhães pediu a palavra, Soraya. Ah, sim. Cristina, pode falar? Cristina Magalhães, que solicitou a palavra, pode falar? Eu não sei se ela está com algum problema no Às vezes acontece. Se tiver mais alguma pergunta...
A A gente Cristina está à está, disposição de vocês, a tá? Cristina está informando que a internet dela está oscilando. Isso, Por tá isso vendo? ela não conseguiu completar aqui a pergunta. Se ela quiser colocar no chat também, né, Coronel Cláudio, acho que pode ser também uma opção. Sim, a Ana Paula Barbosa colocou aqui que, apesar de todos os esforços, o número continua crescente em todo o estado do Rio de Janeiro, inclusive casos de adolescentes. Isso a gente também tem visto muito aumentando, não é? A questão dessa violência, né, contra meninas também, não é isso? E às vezes por parte de meninos também. Então, com relacionamentos abusivos, né, na adolescência ainda, e é um problema à parte, a gente tem que encontrar formas de lidar, e aí nesse ponto também a gente conseguir fazer campanhas e sensibilizações que atinjam esse público adolescente também é um desafio para a gente, não é? Então, a gente de atingir, né, todos os espectros, não é, da existência da mulher. Então, e quando começa cedo assim, é uma pedagogia muito ruim para essa menina, porque às vezes algumas delas, se não rompem o silêncio, podem acreditar que relacionamento é isso mesmo, não é? E não é. Coronel Cláudio, aproveitar a oportunidade e ia perguntar, que eu fiquei bastante impressionada com essa questão da diversidade etária mesmo, né? A faixa etária, você falou de meninas, né, de 0 a 9 anos de idade e de pessoas idosas. Se você pudesse falar um pouquinho, assim, da especificidade que é, né, o atendimento, né, tanto no caso, né, das mulheres, né, em situação de vulnerabilidade idosas, quanto das meninas, né, muito jovens, assim, se tem algum tipo de trabalho específico que a patrulha faz, ou algum cuidado adicional, enfim, considerando aí, né, esse nível extra, vamos dizer assim, de vulnerabilidade. Sim, eu acho que esse é um ponto, né? E sempre trabalhando a sensibilidade, né, no meu caso, do policial nesse atendimento. Então, quando nós temos assistidas menores de idade, esse acompanhamento tem que ser feito com a presença de um responsável, e aí, de preferência, o responsável que não seja o agressor, porque a gente já teve situações de acompanhamento de meninas já de 9 anos de idade, vítima de estupro, né, praticado pelo avô. Então, esse sujeito está preso, e aí esse acompanhamento, né, mesmo né, esse autor estando preso, a menina recebeu essa medida protetiva de acompanhamento, e a patrulha tem todo um cuidado de fazer essa visita junto com a mãe, não é, na própria forma da abordagem, não é, verificar como as coisas estão, e quando a gente tem, né, lógico que quando a gente também lida com mulheres, né, na idade de 29 a 40 anos, são mulheres com autonomia, com a sua independência. Arthur, a professora, o sinal dela caiu, foi isso? Sim, o sinal dela parece que está oscilando. Ela caiu, estamos aguardando a volta. Ok. Você quer tentar falar com ela, Soraya? Ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar? Tá, falo sim. Coronel Oi, Cláudia retornou. Vocês me Oi, ouvem? você caiu, né? Sim, É. sim, agora sim. Então tá. Eu acho que eu não consegui responder a pergunta, né?
Eu acho que caiu no meio. Você ficou congelada para a gente, depois sumiu. Ah, então tá. Bom, mas aí o que eu estou dizendo é que a gente tem realmente a forma, né, a sensibilidade dos policiais na atuação com esses diferentes grupos e, logicamente, com cuidados especiais, principalmente quando a gente fala de crianças e idosos, né? Não, perfeito. A gente tem 2 perguntas aqui no chat. Tem uma pessoa que perguntou aqui da questão da ampliação da patrulha. Ela botou aqui que se existe a possibilidade no aumento do quantitativo de policiais na patrulha. Em Nova Friburgo tem uma demanda muito grande, a patrulha é responsável por um número grande de municípios na região serrana. Foi a Ana Paula que fez essa pergunta. Então, esse é uma questão, a gente tem estudos apontando as necessidades, né, dos municípios, né, dos batalhões ampliarem algumas áreas. A gente já tem hoje em Teresópolis, no batalhão de Teresópolis, a gente tem 2 equipes da patrulha que eles dividem. Teresópolis, se eu não me engano, são 5 municípios atendidos pelo batalhão. O 10º batalhão em Barra do Piraí também já conta com 2 equipes. Não é? Então, assim, a gente vem tentando ampliar, porque a gente sabe que tem, por exemplo, na região de Nova Friburgo, eu acho que são 6 ou 7 municípios atendidos. E aí a gente precisa, de fato, ampliar, mas aí nisso a gente depende da questão de efetivo, né, principalmente policiais, é uma das coisas que é mais complexa que a gente tem. Viatura a gente consegue recurso, compra, mas o que a gente tem de mais complicado é você ter o efetivo policial, né? Esse é um dos problemas, mas que está no nosso radar, sim. E em alguns municípios a gente conta também com a parceria das guardas municipais que fazem o trabalho. Só que aí essas medidas protetivas são encaminhadas pelo juiz para as guardas municipais, né, que fazem o trabalho de ronda e patrulha Maria da Penha. Não é? Eu vi aqui que a Maria falou, aí, Ive Maria, né, falou do atendimento em Iguaba. A patrulha que atende Iguaba é a patrulha de Cabo Frio, que atende Iguaba, Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, mas que tem mais alguns municípios. A gente tem uma patrulha que atende todos esses. É importante que as equipes, né, técnicas demandem essa presença. Olha, vocês precisam vir no município. E eles vão encaixando ali na rotina deles essa presença nos municípios também, tá? Não, perfeito. Acho que mais do que respondida. Tem várias pessoas aqui elogiando o trabalho, né? Falando que a Rosiane está dizendo aqui, falo sempre que a Patrulha Maria da Penha foi um programa criado para integrar todas as políticas públicas para mulheres na proteção. Parabéns pelo excelente trabalho. Tenho acompanhado aqui no 24º uma rotatividade grande dos policiais. Não sei se você quer comentar alguma coisa em relação a essa questão da rotatividade. Então, a questão da rotatividade é que pode acontecer do policial não ter mais interesse em continuar no serviço ou alguma situação referente a ele não poder pertencer àquela equipe. Por exemplo, não ter o curso, não ter a capacitação. Mas, assim, eu estou acompanhando a equipe do 24, e a gente tem ali duas policiais, né? Lembrando mais das policiais femininas, a Muzi e a Giovana, se não me engano, porque eu chamo ela de Gi, então eu não lembro o nome perfeito, certinho dela, mas que estão fazendo um trabalho assim com muito engajamento, com muita proximidade. Elas sempre me procuram para saber como estão as coisas, para pedir orientação sobre encaminhamento, mas a gente tem um olhar atento para isso, para que não entre na patrulha pessoas que não tenham o perfil adequado para esse serviço. Então, assim, a gente está atento a isso, acompanhando tudo, tá? Mas a autonomia de indicar os policiais para o funcionamento é do comandante da unidade. A gente tem alguns outros comentários aqui, Coronel Cláudio, equipe da Subsecretaria de Políticas para Mulheres Itaperuna, parabenizando pelo trabalho. A gente tem aqui a Cristina Magalhães, né, comentando que em Duque de Caxias eles têm o CR Homem, que trabalha com os homens agressores, né, onde a justiça encaminha para o trabalho de reflexão da violência doméstica. Acho que tem alguém compartilhando aqui uma tela. Não sei se é o Arthur. Não, acho que não é.
Acho que Arthur tirou aqui. É, alguém sem querer aqui. Tá certo. A Rosane da Silveira, né, falou aqui também que o TCC dela foi sobre a temática, e que ela conseguiu muitas informações valiosas, né, junto às informações da última formação, agradecendo aqui também. Rosiane de Almeida, acho que estava complementando aqui, falando que as policiais são Muzi e Gisele. Não é isso, Coronel Cláudio? Exato, Pronto. exato. A gente tem a Sônia aqui da Baixada Litorânea, né, falando também da dificuldade de ter uma patrulha para esses 5 municípios na Baixada Litorânea. Eu acho que é sempre difícil, né, quando a gente fala em política pública, né, Coronel? O cobertor da gente é curto, né, então a gente tem que dar conta aí dos 92 municípios, mas, enfim, a gente acaba precisando estabelecer aí uma ordem de prioridade, porque realmente os recursos, eles são limitados, né? Então, imagino que vocês tenham aí um planejamento, inclusive, muito, enfim, firme, né? Para que essas prioridades possam ser estabelecidas e os municípios atendidos aí da melhor forma possível, correto? Sim, exato. Assim, a gente, lógico que isso não é justificativa, mas o Rio de Janeiro é o único estado que tem esse volume, não é, de patrulheiros envolvidos. A gente tem um efetivo, não é, de quase 500 policiais envolvidos diretamente nesse trabalho, são 46 equipes, né? E a gente tem estado que tem Maria da Penha, que tem, às vezes, uma patrulha, 2 patrulhas, uma patrulha num município ou em outro. O Rio de Janeiro, ele assumiu esse desafio de estar em todo o território, não é? Então, e uma das coisas também que sinalizam para a necessidade da gente ampliar é a demanda. Então, a gente também precisa identificar a demanda dos municípios. Um município onde eu tenho uma pequena demanda, eu tenho um número muito baixo de vítimas ou de mulheres para serem atendidas nesse programa, a gente vai direcionar para um outro. Então, estimular também essa notificação é um fator também importante, porque como a gente aponta a necessidade, eu olho para 2 questões. E aí, logicamente, quando a gente fala de interior, você tem o desafio das grandes distâncias, você não tem uma densidade populacional alta, mas você tem pessoas em situação de violência. Mas isso tem que aparecer. Então, é importante também que se notifique, que hajam registros, para a gente mostrar o seguinte, junto com todas as justificativas que a gente tem, olha, a gente tem uma demanda aqui nesse município, um número importante de mulheres que estão precisando dessa política pública. Sim, eu fiquei pensando também nessa questão, né, das diferenças, né, das características que a gente vê no interior e na região metropolitana. Eu imagino, né, que do mesmo jeito que essa questão da densidade demográfica, as grandes distâncias no interior sejam, né, uma questão em relação ao acesso, do mesmo jeito a gente na metropolitana, a gente vai ter outras questões, né? A gente tem áreas que são, enfim, dominadas por tráfico, milícia, né? Então, eu imagino que a patrulha encontre outras dificuldades, né, quando a gente fala aí da região metropolitana. Exato, exato. Mas a gente procura chegar a todas essas mulheres. Nós temos aqui na região metropolitana, na capital, várias mulheres que são moradoras residentes em comunidades que são atendidas por nós e que nós damos encaminhamento. Logicamente, a nossa modalidade de atuação é diferente. Eu não posso, a princípio, a depender da situação, fazer uma visita domiciliar, mas eu posso encaminhar, eu posso receber essa mulher na sala Lilás, eu posso referenciar ela para a rede. Existem várias ações que nós podemos fazer para auxiliar essa mulher, acompanhá-la, né, sem ser necessariamente uma situação que possa aumentar o risco, né, especialmente falando de mulheres em área de tráfico, milícia, ou outras áreas onde a entrada da polícia necessariamente pode acontecer um confronto, e isso, no final das contas, se identificar que aquela presença foi por conta de uma mulher, isso pode prejudicar ainda mais a sua vida. Então, a gente sempre coloca aqui na nossa atuação, dizendo o seguinte, a atuação da Polícia Militar e da Patrulha Maria da Penha, nesses casos, nunca pode vir para prejudicar ou para piorar a condição dessa mulher, ela só pode vir para melhorar. Excelente, sabe as palavras. Soraya, você quer complementar? Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Aline, só destacar que alguns meses atrás nós ouvimos da Tenente Coronel e ela sempre destaca a ênfase que essa corporação dá à qualificação profissional, e quando ela responde, né, a respeito
da mulher em situação de violência, que ela expressa, né, o desejo de renunciar ao direito de representação, a forma como a tenente-coronel descreveu a atuação da equipe para com essa mulher que está com medo, que está insegura, isso já diz muito, né, da importância dessa ênfase em qualificação profissional. Me recordo que ela disse que alguns já haviam procurado especializações nessa área. Ela disse, eu não me lembro, a porcentagem dos policiais que possui graduação, e isso vai fazendo toda a diferença, de fato, para lidar com as complexidades de uma mulher que vive, né, no limite da dor, do sofrimento, e mesmo da iminência do risco iminente de morte. É só parabenizar mesmo e dizer para ela que ela fique à vontade para fazer as considerações finais, agradecer todas as representações aí técnicas e gestoras. Aline, eu acho que nós temos representantes de todas as regiões, e depois a Aline, então, pode fazer a conclusão final. Soraya, obrigada. A gente, na última puxada que nós fizemos aqui, no último levantamento que nós fizemos, a gente tinha 65% do efetivo da Patrulha Maria da Penha com nível superior completo ou em fase de conclusão, e alguns deles, né, em nível de pós-graduação. Tem um policial nosso que, depois que entrou para a patrulha, ele fez pós-graduação em Gênero e Direito, e agora está fazendo mestrado em Gênero e Direito e discutindo isso. Então, assim, é muito Quaresma, né, da UPP Andaraí, não é? Eu tenho muito orgulho dele, e assim, eles vêm se estimulando, né? Então, o tempo todo aqui no grupo, eles colocam coisas, sai uma matéria, eles compartilham, saiu alguma questão jurídica, eles compartilham, aquele que tem mais conhecimento da área jurídica explica, traduz para os outros policiais. Então, a gente está em permanente troca e sempre reforço daquilo que a gente acredita. E eu sempre falo para eles, olha, se você, em algum momento, e é difícil, você está cansado, precisa de apoio, aí a gente tem também uma psicóloga, porque a gente precisa do cuidar de quem cuida, não é? Esses policiais, eles levam muitos desses... Esse problema não é atendeu e foi embora, eles levam um pouco dessa dor dessas mulheres para as suas vidas, então eles precisam também de acolhimento e cuidado. Então a gente procura fazer isso também com as nossas equipes, né? Esse olhar também, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, não é? A gente não pode querer acolher sem ser acolhido, então a gente tem esse cuidado com eles, e logicamente perfeito ninguém erros acontecem, mas a gente procura sempre trazer o melhor, não é? E se nós identificarmos no nosso seio policiais que não tenham o perfil adequado, eles não permanecerão e não continuarão no nosso serviço, porque para estar aqui precisa estar de corpo e alma presentes, e isso é muito além, eles sempre falam, é muito além de um trabalho, é uma missão. Então, assim, eu queria, né, e aqui acho que talvez seja a minha última fala, agradecer demais, primeiro a Elô, a vocês aqui das organizadoras do Capacite, e todas as gestoras, o trabalho de vocês é admirável, eu tenho muita gratidão, né, de integrar essa rede junto com vocês, da gente estar juntos aqui trabalhando. Terei prazer em visitar, né, se vier os convites, vou me organizar para comparecer, porque eu acho que é muito importante a gente valorizar esse trabalho, porque, no final das contas, que a gente falou aqui na redução dessa rota crítica, só depende da gente. Então, se cada um fizer a sua parte, e sabendo, né, principalmente as patrulhas, sabendo que quando eu chego numa situação que eu não sei para onde ir, peraí, mas tem o meu centro de referência, tem a psicóloga tal, tem a assistente social tal, tem a minha secretária, tem a minha superintendente do município, eu sei onde eu posso ir. Tudo isso faz a gente ter certeza de que a gente vai fazer uma boa entrega e que o resultado que a gente espera é que essas mulheres sigam suas vidas com autonomia, liberdade, segurança e felicidade, por que não dizer? Porque elas merecem. Muito obrigada, Coronel Cláudia. Belas palavras, muitas palmas aqui, acho que todo mundo aqui super feliz com a sua apresentação.
com a sua sensibilidade, né? Acho que é importante falar isso. Eu acho que é um tema que não tem como a gente trabalhar com ele sem ter esse olhar, sem ter essa sensibilidade, esse reconhecimento de quem cuida que precisa de cuidado. Acho que é muito importante. Eu sou psicóloga de formação, então, assim, né, a gente escuta isso, né, desde lá da faculdade, e eu acho que isso é verdadeiro, né, as pessoas têm suas próprias dores, seus próprios sofrimentos, e é muito comum, né, que as pessoas até projetem, né, vamos dizer assim, enfim, coisas que foram vivenciadas, e a gente precisa fazer um pouco essa separação, né, entre o que é a vivência, entre o que são os nossos problemas pessoais e o que é, né, a nossa demanda profissional, isso é muito importante. E para a gente é uma felicidade, né, estar recebendo aqui Tenente Coronel Cláudia Moraes, hoje, está recebendo aqui uma representante, né, da nossa Secretaria de Estado da Polícia Militar. Acho que é muito importante essa integração, e eu acho que essa recente criação da Secretaria de Estado da Mulher tem contribuído muito para, não que essa integração não existisse, mas eu acho que essa integração ela tem se aprofundado, né, no nosso Estado. A gente tem hoje um órgão específico para cuidar de política para mulheres, e esse órgão, né, eu acho que ele tem pegado essas pontinhas e tem juntado ainda mais essas pontinhas, né? Então a gente tem contado muito aí com a parceria dos outros órgãos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Estado da Polícia Militar, Secretaria de Estado da Polícia Civil, né? Hoje a gente teve a assinatura de um termo de cooperação com a FATEC, justamente para oferta de vagas de capacitação para mulheres em situação de violência, né, conforme, inclusive, uma previsão aí de uma lei, né, de autoria da deputada Célia Jordão. A gente vem desenvolvendo em parcerias com o ISP, Instituto de Segurança Pública. Eu acho que a gente vem aprofundando também essa aproximação com os municípios, né? Nossa missão é o atendimento aos nossos 92 municípios, então acho que é muito importante que a gente, enquanto Estado, esteja unido, né, na busca aí dessa realidade, né, para as nossas mulheres, que seja uma realidade de paz, de tranquilidade, de segurança, né, e de confiança no Estado, né, o nosso Estado aí com E maiúsculo. Eu acho que isso é muito importante. Então é isso, né? Gostaria de agradecer a equipe, né? Nossa equipe também que viabilizou, mas essa nossa aula aí do Capacite Mulher, Soraya, Patrícia, equipe do CEDIM, que esteve diretamente envolvida aí na infraestrutura, especialmente aí o Arthur, né? Nosso super companheiro aí de todas as aulas virtuais, acho que é importante falar. E amanhã estaremos aí na certificação das alunas, né? Na verdade, que participaram aí do programa M. Estaremos em Itatiaia amanhã. A secretária Lu Cavalieri está nos esperando aí amanhã. Acho que é isso. Coronel Cláudia, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que foi assim, um enorme aprendizado, muitos detalhes, né, muitos aprofundamentos aí apresentados, eu acho que foram super valiosos para a rede, para as técnicas, as gestoras que atuam nos municípios. Realmente aí nossa gratidão. Obrigada. Aline, só o último ponto aqui. Ive Maria, eu vou pedir para a equipe da Patrulha Maria da Penha te procurar. Depois me passa para a Aline qual é o contato, onde eles podem ir, que eu vou pedir para eles irem até você conversar, para a gente ver a melhor forma da gente dar uma atenção especial aí para Iguaba, tá bom, minha querida? Aqui ninguém sai sem resposta. Desculpa, Aline. Não, imagina, maravilhoso. Aline, pode fechar. Vamos fazer o nosso registro. Eu estou no celular, não consigo, mas quem tiver no computador, talvez o Arthur possa fazer essa foto oficial, né? Se todo mundo puder abrir a câmera nesse momento. Arthur, podemos contar aí com a sua desenvoltura tecnológica? Sim. Você faz o print para a gente? Eu peço desculpas aí, realmente eu estou sem acesso à câmera hoje. Só peço abrir a câmera. Certo, Arthur? Ok.
Soraya, te passo a palavra, então, para você fazer o encerramento. Obrigada. Não, Aline, você pode fazer agora. Eu já terminei. Só agradecer muito o seu apoio, né? Muito. A Aline tem sido fundamental aí no incentivo, dando estrutura, inclusive para irmos agora aos municípios, né? Ela sempre consegue o impossível nessa dificuldade Soraya, toda de eu vou estrutura. ter que te corrigir e te dizer que esse é um esforço da Bia, que está aqui presente com a gente também. Bia, Se você pudesse eu apresentar, todo mundo já sei. te conhece de WhatsApp e telefone. É verdade, eu não conheço a Bia pessoalmente ainda. Bia, nós sabemos da sua importância nesse processo todo de viabilizar transporte para irmos até os municípios, prestar assessoramento técnico. Da minha parte, obrigada, Aline. Obrigada, Soraya. Obrigada, equipe toda. Coronel Cláudia, muitíssimo obrigada. Técnicas e gestoras aqui presentes na plateia, eu acho que a gente se vê na próxima aula do Capacite Mulher, tá bom? Nossa 5ª aula. Um grande abraço, bom trabalho para todas. Sigam contando com a gente aqui da Secretaria de Estado da Mulher.